Salmo 73, versículo 1 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu te invejo dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela igreja esta manhã. Abençoe agora a pregação, o poder do alto, nos dê ouvidos para ouvir. Te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta manhã e hoje quero falar sobre um tema muito prático, que certamente já cometeu todos aqui. Eu quero falar sobre um perigo. Quero falar sobre o perigo de invejar os ímpios, o perigo de invejar os ímpios. A palavra invejar significa desejar algo que não nos cabe, ou algo que não nos pertence. Muitas vezes a gente pensa que inveja é você querer uma coisa de outra pessoa, e pode ser isso. Mas muitas vezes invejar também significa você querer algo que não é para você, não é para o seu bico, não é para a sua situação ou condição. E pode ser uma coisa certa ou uma coisa errada. O problema não é o que é desejado ou invejado, é a própria inveja. É o próprio sentimento de querer algo que Deus não quer para você naquele momento, ou naquela situação, ou naquela hora. O povo de Israel, certa vez, se enrolou seriamente com Deus, porque estavam desejando pepinos, alhos e peixes. Pastor, é errado? Isso, claro que não é errado, mas não era o cardápio que Deus tinha para eles. O cardápio que Deus tinha para ele era maná, era codorna e água que vinha de uma rocha. Esse era o cardápio. Mas eles queriam o quê? Não, queremos pepino, queremos alho poró, queremos peixe, não queremos essa... Então o problema não era o objeto no que eles queriam, mas era o fato que eles queriam algo que Deus não queria para eles naquele momento. Nada de errado em comer peixe e alho, inclusive é uma delícia, peixe fritozinho no alho é uma delícia. Esse não era o problema, era o sentimento. E aqui nós estamos falando sobre o perigo de invejar os ímpios. Invejar não necessariamente o que eles têm, mas invejar eles, a condição deles. E a gente invejar e desejar ser como os ímpios é uma armadilha, é uma arapuca. E eu quero hoje ver alguns exemplos da Bíblia que fala sobre personagens que invejaram os ímpios de alguma forma e se deram muito mal. E Deus deixou esses exemplos na Bíblia para que a gente aprendesse, para que a gente não invejasse os ímpios, porque é algo muito comum, muito fácil de acontecer. E Deus então quer que nós vigiemos. Primeiro eu vou falar sobre um personagem que todos já ouvimos falar, chamado Sansão, aquele do cabelão. Lá em Juízes 14, o versículo 1 fala assim: e desceu Sansão a Tinate, e vendo em Tinate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: uma mulher em Timate, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Aqui nós temos Sansão. Isso foi antes de Sansão conhecer Dalila, antes daquela coisa toda. Isso foi no começo da vida de Sansão. Ele desejou algo que não deveria, desejou algo que não era para ele. O que, pastor? Bom, essa mulher em Tinate era uma mulher, fala aqui, das filhas dos filisteus. Os filisteus eram inimigos declarados, opressores de Israel. Os israelitas, o povo judeu, não era para casar fora da nação deles. E não só essa mulher aqui não era da nação judia, ela era da nação dos inimigos, dos filisteus. Os filisteus eram justamente as pessoas que estavam atacando, estavam oprimindo, estavam explorando, estavam escravizando, estavam destruindo o coração de Israel. Então, ele não tinha nada que está indo para a Filistina, e muito menos se engraçando com os filisteus. Ou seja, ele estava invejando os ímpios, porque os filisteus eram ímpios
ele foi primeiro os filisteus, e lá ele se apaixonou. Gente, o amor é cego, burro e besta, viu? Não se esqueça. Não é só cego, não. É cego, burro, mudo e besta. Então, ele foi para lá e quis tomar para si uma mulher dos filisteus. Se você lê a história ao redor disso, o resultado final, sabe qual foi? Morreu a mulher, morreu os pais da mulher, e eles ficam sem mulher. Nem uma coisa e nem outra. Por quê? Porque ele invejou os ímpios. Ele quis algo que não era para ele. Se envolveu com uma mulher que não deveria. Essa mania de Sansão não passou, porque o próximo, a pessoa que ele se apaixonou, foi quem? Foi justamente Delilah. Também do inimigo. E nós sabemos como é que se envolveu. E foi basicamente esse o seu fim. Então veja como o problema ocorreu de novo. Ele se envolveu com uma filistina, se envolveu com outra mulher que não deveria, e que acabou sendo o seu fim, acabou sendo a razão pelo qual ele acabou perecendo. Então, para evitar problemas, evite o primeiro. Um problema sempre leva a outro problema, que leva a outro problema, a outro problema. Então, sabe o que você faz? Evite o primeiro. Cuide do primeiro. O problema com Sansão, obviamente, eram relacionamentos amorosos. Ele tinha um problema com ele não sabia como proceder, ele não sabia, não queria, não estava disposto a obedecer o que Deus queria. Nós lemos no Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Não basta ser de Israel, tem que ser limpo de coração. Sansão de Israel era, mas ele não era limpo de coração. Por quê? Porque estava desobedecendo Deus. E quando nós desobedecemos Deus, as consequências são sempre as mesmas. Então, nessa questão de relacionamentos, nós temos que fazer diferente de Sansão. E como toda situação, nós temos que esperar no Senhor. Em qualquer área, esperar no Senhor, no tempo de Deus e na maneira de Deus. Não adianta a gente querer forçar, fazer do nosso jeito, no nosso tempo, porque sempre vai dar errado. Por isso que a Bíblia fala, os que esperam no Senhor correrão, voarão com asas como águias. Para quem? Os que esperam no Senhor. Agora, aqueles que não esperam, metem a cara e fazem do jeito que querem, na hora que querem, esses não vão correr e nem vão voar com asas como águias, de modo algum. Vão ter consequências. Então, desde os primórdios da humanidade, desde o começo da humanidade na Terra, essa questão de casamento, essa questão de relacionamento amoroso sempre tem sido um problema, uma pedra de tropeço. Na Bíblia nós vemos constantemente a questão de poligamia, né, onde o homem tinha várias mulheres. É a mesma coisa, Deus criou Adão e Evas ou Adão e Eva? A última vez que eu li foi Adão e Eva. No entanto, a gente vê por toda a Bíblia a questão de poligamia. Tá? Onde homens, mesmo homens de Deus, desobedecendo Deus e vivendo com as consequências. Tá? Então, só porque, mas está na Bíblia. Sim, mas veja a consequência. Veja os problemas que isso deu. Veja Abraão. Tá? Quantos problemas foram gerados ali? Enfim. Então, questões de divórcio, questão de adultério, isso sempre, sei lá, da Bíblia inteira, Novo e Velho Testamento. Por quê? Porque é um problema. É um problema que assola, que assombra a humanidade como um todo. Então, se a gente fizer como os ímpios fazem, se a gente seguir o exemplo do mundo, nós vamos colher os mesmos frutos. Não tem para onde. Tá? Se a gente plantar banana, vamos colher banana. Se a gente plantar uva, vamos colher uva. Se a gente plantar como os ímpios fazem, nós vamos colher o que os ímpios colhem. Não tem para onde correr. Então é muito perigoso a gente invejar os ímpios, porque se a gente inveja os ímpios, nós vamos acabar na posição dos ímpios, tendo os mesmos problemas e consequências que os ímpios têm. Então, vamos ter cuidado. Sansão invejava ser como o mundo nessa questão. E ele acabou tendo um fim muito trágico. Outro exemplo muito conhecido é lá em Ruth, capítulo 1,
E não é Ruth que é a questão, está no livro de Ruth, mas é sobre a sogra de Ruth, Noemi e Elimeleque. Diz assim, Ruth 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Para quem não sabe, Moabe eram inimigos de Israel. Lembra Sansão? Os inimigos na época de Sansão eram os filisteus. E para onde que foi Sansão? Aqui, vou ler aqui de novo. Ele foi a Tinate, e lá tinha uma mulher, filha dos filisteus. Ele foi para a Filistina, encontrou uma filisteia e casou com ela. Eles estavam invejando quem? Os ímpios. Aqui nós temos Elimeleque e Noemi, que foram para Moabe, também inimigos de Israel. Por que foram para Moabe? Bom, na terra de Israel estava havendo uma fome. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Então, ele olhava Moabe e ele via pelos binóculos que lá em Moabe eles tinham comida. Eles tinham pizza, hambúrguer, acarajé, cachorro-quente, torresmo, churrasquinho. Tinham tudo isso lá. Mas onde ele estava, não tinha. E ele falou, estou com uma vontade de comer aquela comida que não tem aqui. E ele começou a querer, ele começou a invejar algo dos ímpios, dos inimigos. E lá se foi ele, aos campos de Moabe. Acharam comida? Acharam comida. Estavam invejando? Saciaram a inveja? Saciaram a inveja. Assim como Sansão. Sansão casou lá com a primeira mulher dele, ela morreu o sogro, morreu a sogra. Casou com a segunda mulher, também errada, só que quem morreu dessa vez foi ele. Ele acabou morrendo devido ao envolvimento com Dalila. E aqui a gente vê que chegaram a campos de Moabe e peregrinaram. Eles estavam invejando a comida que tinha lá em Moabe. Aqui a comida, ou o pão, o alimento que tinha em Moabe, não significa apenas nham-nham comida, mas simboliza alguma solução. Qual a melhor solução para a fome? Comer. Solução para a sede? Beber. Preferência água, suco. Tá? Então, quando você tem um problema, às vezes Deus não traz a solução rápido, porque Deus quer te ensinar alguma coisa, quer te fortalecer. Note que depois, anos mais tarde, ela voltou. Naomi voltou para Belém. Estava todo mundo morto, morreu, não tinha mais ninguém. Morreu. Não. O povo em Belém de Judá não morreram de fome. Por quê? Porque Deus está no controle, gente. Faltou comida, mas eles não morreram. Eles pensaram, vai todo mundo morrer aqui, vamos embora. Não morreu ninguém. Quando ela voltou anos mais tarde, estava lá todo mundo. Até disseram assim, se você ler a história de Ruth e de Tio, eles disseram, aquela não é a esposa de Elimeleque? Ela não é Noemi? Ou seja, as pessoas reconheciam ela. Então ninguém morreu de fome. Então, quando faltou comida, eles viram uma solução no mundo, em Moabe, nos ímpios. E muitas vezes nós temos um problema que talvez Deus não está resolvendo do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Em vez de esperar no Senhor, mais uma vez esperar, nós vamos logo buscar a solução de Moabe. Como eles buscaram o pão de Moabe. E nós vamos buscar a solução do mundo e fazer o que o mundo faz. Por quê? Porque é rápido, você resolve, mas olha o preço. E muitas vezes nós invejamos o jeito que o mundo faz as coisas. Nós invejamos as soluções erradas, mais rápidas, mas que têm um preço. O diabo não dá nada de graça, gente. O pecado não dá nada de graça. Ele sempre tem um preço, ele sempre cobra, e cobra muito caro. E no nosso desespero e impaciência, nós dizemos, eu pago qualquer preço para ter a solução.
Foi o que Elimeleque e Noemi disseram. Aqui não tem comida, lá tem. Não interessa. Vamos para lá. Vamos deixar a terra de Deus. Vamos deixar Efrata. Vamos deixar Judá de Belém. Belém de Judá. E vamos embora para Moabe. Nós vamos peregrinar, passar um tempo lá. Sabe qual foi o preço? Passaram muito mais do que um tempo. E acabaram morrendo o marido, Elimeleque morreu, e os 2 filhos, Malom e Quilion, morreram. Hoje você encheu a barriga, Noemi. Hoje você satisfez a sua inveja dos ímpios. Mas depois veio a conta. Ela se encontra viúva e sem filhos para sustentar. Naquela época, quem sustentava os pais idosos, especialmente a viúva, eram os filhos. E ela estava sem marido, ela estava sem filho, ela estava desamparada. Valeu a pena? Quando ela voltou para Judá, as amigas, colegas, família estavam lá. E ela disse assim, quando chegou, não me chame mais de Noemi. Noemi significa bonita, bela, agradável. Ela falou, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Mara significa amargo. E depois ela disse, porque o Senhor Deus me tratou mal. Acho que Deus está lá em cima e fala, eu tratei você mal? Quem saiu de Belém foram vocês. Eu não mandei vocês irem. Vocês que olharam para Moabe, invejaram os ímpios e foram-se embora. Deus falou, o que eu tenho a ver com isso? Todos os seus familiares e amigos estão aqui, estão te recebendo de volta. Nenhum deles morreu. Nenhum deles pode morrer de fome. Vocês não passaram pela fome, mas foram 4, voltou 1, junto com uma nora, que foi Ruth, que foi grandemente usada, porque ela colocou a fé no Deus de Israel. E Deus abençoou. Mas não devemos invejar os ímpios. Quem inveja os ímpios, quem inveja os nécios, sempre vai terminar num lugar aonde não queria chegar. Perigo de invejar os ímpios? Pergunte para Sansão. Perigo de invejar os ímpios? Pergunte para Elimeleque e Noemi. Perigo de invejar os ímpios? Vamos ver o exemplo de Ananias e Safira, lá em Atos, capítulo 5, que diz assim no versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira invejaram os ímpios. Por quê? Porque eles tinham um amor muito grande ao dinheiro. Tem muita gente que fala assim, meio que brincando, mais sério. Pastor, eu não tenho amor ao dinheiro, eu tenho amor ao que o dinheiro pode comprar. Que é outra forma de dizer que amo o dinheiro. Só que existem coisas que Deus não quer que nós tenhamos. Não são coisas, às vezes, como eu disse, necessariamente erradas. Mas coisas que Deus não quer para a gente agora, pelos motivos que Deus tem, e Ele é sábio, Ele é perfeito. Muitas vezes nossos filhos não sabem porque nós não permitimos ou damos certas coisas para ele. De repente, ele tomar um sorvete, porque está com a garganta meio ruim, ele não entende porque eu não posso tomar um sorvete. Não, porque isso vai te fazer mal. Mas nós sabemos o porquê. Às vezes as crianças não entendem porquê, mas nós sabemos, temos um bom motivo. E só porque a criança não entende, não quer dizer que estamos errados. Assim também é com Deus. Mas o que houve aqui é que eles quiseram ficar com uma parte do dinheiro da venda da propriedade. Para que eles queriam ficar com parte do dinheiro da propriedade? Para comprar alguma coisa, ou imagina. Ou para botar embaixo do colchão. Enfim, eles reteram parte do dinheiro. O resultado é que mentiram para Deus, desobedeceram o Espírito Santo, porque estavam invejando os ímpios. Eles que de alguma forma queriam ser igual aos ímpios. A questão aqui não é que eles reteram parte ou deram parte, a questão não é essa. Olha o que Pedro fala no versículo 4. Pedro falou assim, guardando-a, o quê? O dinheiro, a parte, a propriedade, né? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Pedro falou, não era sua propriedade?
Se você não tivesse vendida, era sua. E se você vendeu, o dinheiro era teu. Aqui eu falo aqui, ó. E vendida não estava em teu poder. Ou seja, você vendeu o dinheiro, fica com tudo. Fica com nada. Dê a metade, não dê a metade, dê um terço, dê um quarto, dê um quinto. Pedro falou, era seu, você fazia o que você bem entendia. Só que olha o que fala aqui, ó. Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Isso indica o seguinte, o que havia acontecido é que o Espírito Santo veio para eles e disse assim, eu quero que você venda essa propriedade, eu quero que você dê o dinheiro da venda para a igreja. Entenda, isso aqui foi uma coisa específica para uma pessoa específica. Não quer dizer que você e eu temos que sair vendendo, não é isso. Eu sei que tem muita igreja que pega isso e faz uma festa, né? Tá vendo? Tem que vender o que você tem e dá para a igreja. Não é isso que está dizendo. Aqui está dizendo que o Espírito Santo veio para eles e falou, deixou bem claro, venda essa propriedade e dê para a igreja. E eles, pelo que Pedro respondeu, falou, não mentiste aos homens. Ele provavelmente falou, minha gente, eu vendi uma propriedade e aqui está o dinheiro todinho que Deus mandou dar para a igreja. Só que Pedro falou, você não estava mentindo para homens, estava mentindo para Deus. Por quê? Porque eles retiveram parte. A Bíblia não fala se era metade, se era um centavo, não fala, mas retiveram parte. Então ele falou, você não mentiu para a gente, porque você não estava dando tudo, você mentiu para Deus. O problema não é que eles deram ou deram todo, deram metade, deram uma parte, a questão não era financeira, a questão é que eles mentiram para Deus e tentaram enganar. Vocês disseram que venderam algo e deram tudo, e vocês não deram tudo. E Pedro fala, não era seu? Tendo vendido, não costumava ser o dinheiro, você faria o que você quisesse. Queime, jogue fora, faça o que você quiser. Por que vocês mentiram? Não aos homens, mas vocês mentiram para Deus. E tem outra coisa, como é que Pedro soube disso? Porque o mesmo Deus que falou para Ananias, vender e dar, foi o mesmo Deus que foi para Pedro e falou, eles estão mentindo. E se você ler a história, Pedro falou, você deu tudo? Ananias falou, deu, se dei, enche a boca, dei. Aí Pedro falou, você está mentindo. E Deus vai cobrar isso de você. Sabe o que aconteceu naquele momento com Ananias? Caiu morto. Morreu. Algum tempo, como é que Pedro sabia? Pedro não sabia, Deus mostrou. Pouco tempo depois entrou a mulher, Safira, que aqui diz que estava sabendo. A gente leu no versículo 1, 2, né? Sabendo também sua mulher. A mulher sabia. Aí entra a mulher, no mínimo foi atrás do marido. Ô Pedro, meu marido veio aqui para a igreja e não voltou para casa ainda. E nem vai voltar. Aí ele falou, aproveitando, Safira, me diga uma coisa. Vocês venderam assim, deram assim? Foi exatamente assim. Vai morrer também. E ela caiu morta. Entenda, isso aqui não tem nada a ver, mas não tem nada a ver com dinheiro que deu, que não deu, que vendeu, que não vendeu. É uma questão que Ananias e Safira invejaram os ímpios, aquela parte do dinheiro. Eles queriam reter. Estavam roubando Deus. Sabe o que os ímpios fazem? Roubam, enganam, mentem. Eles estavam querendo ser como os ímpios e foram como os ímpios. Em vez de olhar para os ímpios e falar, cambada de ladrão, mentiroso, enganador, nunca faria tal coisa, eles olhavam e falavam, rapaz, eu tive uma ideia. E se a gente pegar o dinheiro daquela venda e falar que deu tudo e guardar uma parte, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém sabe o que a gente vendeu, por quanto vendeu. Ninguém sabe quanto era para a gente dar, então a gente dá uma parte. Se faz de besta e vamos sair ganhando nessa, lucrando. Só que Deus foi para Pedro e falou. Não foi Pedro que matou eles, não foi Pedro que decretou ou invocou a morte neles. Foi o próprio Deus que tirou a vida dos dois. Não foi Pedro. Pedro não falou morra. Não, Pedro não falou isso. Lê o texto. Pedro simplesmente falou, você mentiu para Deus e Ananias morreu. Depois, quando a mulher dele entrou e confirmou a mentira,
Ela falou, olha, as pessoas que levaram o corpo do seu marido estão voltando a ir e carregar ele para fora, vão carregar você também. E ela, puf. Então não vamos ter inveja dos ímpios. Ter inveja é ter um desejo. Sabe o que nós vamos fazer no frigir dos ovos? Nós vamos fazer o que nós queremos, o que nós desejamos. Ninguém faz o que não quer. Nós faz o que nós quer. A verdade é essa. Por isso que a Bíblia diz, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque deles provém as fontes da vida. A gente não guarda o coração, nós vamos querer as coisas erradas. A Bíblia fala, o nosso coração ele é mau, perverso e enganoso. Quem o conhecerá? Por isso que temos que guardar o coração, para a gente não invejar os ímpios. Último exemplo, hoje a gente vai encerrar. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9, nós estamos vendo os exemplos de pessoas que invejaram os ímpios e se deram muito mal. Nós vimos Sansão, nós vimos Ruth e Naomi, nós vimos Ananias e Safira. Vamos ver Demas, um homem chamado Demas. 2 Timóteo 4, versículo 9, diz, procura vir ter comigo depressa. Isso é Paulo escrevendo para Timóteo, chamando, convidando ele para ir logo onde ele estava. Versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Então aqui, Paulo está escrevendo para Timóteo, Timóteo, venha logo, porque Demas, que era o meu ajudante, ele era um servo de Deus ao meu lado, ele estava no ministério comigo, pois é, venha logo, porque Demas me desamparou. Demas abandonou, pulou fora do barco. Eu estou aqui sem apoio, sem ajuda. Estou eu sozinho fazendo a obra. Venha me ajudar, porque Demas foi embora. Olha o que fala aqui, ó. Demas me desamparou, amando o presente século. Essa palavra século quer dizer o mundo. A situação do mundo. Por que Demas, que era amigo e cooperador, co-ministro com Paulo, por que Demas abandonou o ministério e abandonou Paulo? Sabe por quê? Porque ele amou o mundo. Ele olhava para o mundo e falava, cara, eu quero aquilo, eu quero fazer isso, eu quero ser assim, eu quero isso para mim. E aquilo foi comendo no coração e no juízo dele, até que ele fez o quê? Até que ele desamparou Paulo, abandonou, chutou o balde, se mandou, quis nem saber. Isso aqui era um servo de Deus, gente. Isso aqui não era um cachaceiro drogado, bandido. Não, era um servo de Deus. Que invejou o mundo e desamparou Paulo, seu amigo, o seu colega de ministério. É isso que dá invejar os nécios, é isso que dá invejar os ímpios. Invejar os ímpios é você ter miopia, cegueira espiritual. Quando o coração começa a desejar, você começa a enxergar tudo de forma errada. As suas paixões, suas prioridades, seus sentimentos, aquilo que você se ocupa, aquilo com que você se preocupa, muda. E você começa a agir e pensar como o mundo, e não como filho de Deus. Se estamos amando o presente século, se estamos amando o mundo, é porque estamos invejando os nécios, os tolos. E isso é muito ruim. Isso levou Demas a abandonar o plano que Deus tinha para ele. Deus tem um plano perfeito para cada um. Mas a inveja dos ímpios pode nos levar a abandonar e deixar esse plano bom, perfeito e agradável de lado, para seguir algo que não é bom, não é perfeito e nem agradável. No começo é. No começo é muito bom. Quando o peixe vê aquela isca naquele anzol, que delícia, eu vou lá fazer um lanche. Até ele está fisgado. Já não é tão bom quando aquele mesmo peixe que viu aquela isca, aquele anzol tão suculento, agora que ele está na frigideira fritando, agora já não é tão boa a história. Agora já não parece tão apetitoso aquela isca. Pois é. Os ímpios são ímpios, são iscas. Salmo 73, versículo 3, a gente leu, pois eu tinha inveja dos nécios,
quando via a prosperidade dos ímpios. Às vezes a gente olha para os ímpios, vê a prosperidade, parece que tudo vai bem com ele. O cara mente, o cara engana, o cara trapaceia, dá rasteira no povo, engana, arruma confusão. Parece que nada acontece com esse pessoal. E eu aqui, que sou vítima, só tomo na cabeça. Só caio no chão. Só pago o pato. Nada contra pato, as irmãs que gostam de pato, eu também gosto. Por que isso? Não me responda, mas me diga, qual crente que nunca viu isso? A gente que tenta agir de forma honesta e correta, parece que só fica para trás. Os espertinhos, os ímpios prosperam, eles vão adiante. Leia depois em casa o Salmo 73. O fim dos ímpios é triste. Assim como foi triste o fim de Sansão, de Safira, de Ananias, de Demas. Assim foi o fim de Elimeleque e Naomi. Todos eram de Deus. Tanto Sansão, quanto Noemi, quanto Elimeleque, quanto Safira, quanto Ananias, quanto Demas, todos eram da família de Deus. Mas acabaram do mesmo jeito. Começou muito bem, mas acabaram do mesmo jeito. Então entenda, quando você vê os ímpios prosperando, olhe para o fim. Olhe para o fim. Porque o mesmo fim que essas pessoas tiveram é o fim que os ímpios têm. É mau, é ruim. Então não fique com inveja. Quando você vê uma isca, fala, isso é só isca. Pense no peixe frito com cebolas. Pois é. Pois é. Não seja aquele peixe, gente. Não seja aquele peixe. Seja aquele que pega o peixe, que come o peixe frito com cebola, e não o peixe em si. Então temos que ter muito cuidado com a inveja dos ímpios. Para evitar isso, nós temos que, rapidamente, manter os olhos em Cristo. Manter os olhos na palavra de Deus. Entender o fim dos ímpios, o fim dos nécios. Saber que ele não é bom. Olhe para o final. E entender que nós não sabemos a situação deles. Tem muito ímpio que por fora parece estar maravilha, né? Mas quando você começa a ver a vida deles, não é tão maravilhoso assim, não. E é só o começo. Porque é de lá para pior. Então a solução é ficar pertinho de Deus. Olhos fixos em Deus. E não olhar a prosperidade dos ímpios. Aquela prosperidade enganosa. Que não dura.